A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que estão aqui nessa tarde. Nós vamos começar hoje os nossos resumos das doutrinas bíblicas. Nós vamos estar trazendo aqui para os nossos irmãos o resumo de cada doutrina da nossa Bíblia, né? O primeiro assunto do nosso resumo vai ser sobre a doutrina de Deus, como a pessoa de Deus, né? Vamos aprender aqui sobre a natureza de Deus, algumas características sobre a pessoa de Deus. A primeira característica do nosso Deus é que Deus é único em natureza. Nenhuma pessoa, objeto ou ideia pode ser comparado a Deus. Portanto, qualquer coisa que digamos sobre Ele está baseada em sua revelação de si mesmo a nós. A realidade de Deus é sempre muito maior do que a nossa mente possa compreender ou expressar. Outra característica de Deus é que Deus ele é único. Ele não é simplesmente o maior de todos os deuses. Ele é o único Deus verdadeiro. Os assim chamados deuses, adorados por muitos povos antigos e por pessoas na atualidade, não são nada além de objetos inúteis ou ideias sem valor, feitos por mãos e mente humanas. Deus é santo. A palavra mais básica que temos para descrever Deus é santo. Sua santidade é a qualidade exclusiva de sua existência que caracteriza como alguém separado de tudo ou mais. Na Bíblia, ela significa a distinção qualitativa de Deus em relação a todas as outras coisas. A ideia de santidade inclui as ideias de justiça e de pureza. Porém, é mais do que isso. Porque é santo, Deus se encontra acima de nós em majestade, poder, autoridade, justiça e amor. A santidade pertence a Deus somente. Pessoas e objetos podem ser chamados de santos somente em virtude de serem atraídos a um relacionamento com Ele. Deus é transcendente e imanente. Ele se eleva sobre nós como Senhor Supremo. No entanto, está bem perto ao inclinar-se de modo a se fazer conhecido por nós. Em sua soberania e santidade, ele está exaltado muito acima de nós, mas em seu amor, ele nos atrai para muito perto de si. Deus é eterno. Ele não tem nem começo, nem fim. Tudo mais começa e termina como uma expressão de sua vontade, mas ele sempre existiu e sempre continuará a existir. Deus é Espírito. Ele não é material ou físico como nós. Ele não tem as limitações da forma material. Por esta razão, ele pode estar com o seu povo em toda parte simultaneamente. Ser espírito é a forma mais elevada da existência de Deus. Apesar de ser um único Deus, nós o conhecemos como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, a princípio, parece ser uma contradição, mas as duas ideias de unidade e de trindade devem ser mantidas em relacionamento uma com a outra. Elas são como os polos negativos
e positivo de uma bateria. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm identidade individual, mas não podem ser separados um dos outros na vida que compartilham. A obra de qualquer um deles sempre envolve a pessoa e a obra dos outros dois. Perder as distinções entre os três torna-se trinteísta, sendo em três deuses. A glória de Deus é a manifestação da sua pessoa em todo poder, justiça e amor soberano. Às vezes, sua glória é uma manifestação física, outras vezes é uma percepção espiritual, como um sentimento de temor diante dele. Vemos sua glória como ficamos profundamente impressionados com sua presença e seu poder e a sua existência única. Deus é um Deus pessoal. Ele não é uma força impessoal como a gravidade, exercendo influência de alguma maneira mecânica, automática. Ele tem características pessoais, assim como nós. Deus está vivendo e agindo em seu mundo e se relacionando com seu povo. Ele sabe o que se passa, faz planos e os executa. Ele forma relacionamentos e tem propósito e vontade. Ele é um Deus zeloso que leva a si mesmo a sério e insiste que os outros façam o mesmo. Ele quer mais que lealdade dividida ou indiferença de nós. Deus se relaciona com seu povo como Senhor e Pai enquanto realiza a sua vontade. Como Senhor, Deus é soberano, governante sobre toda a terra. Ele é criador e juiz de todas as pessoas. Deus é conhecido na Escritura como o Pai em três sentidos que não devem ser confundidos. Ele é Pai de Jesus Cristo em seu sentido único pela encarnação. Ele é Pai dos crentes por adoção ou redenção. E Ele é Pai de todas as pessoas por criação. O significado de Deus ser Pai é mostrado em seu interesse pessoal por todas as pessoas, seu cuidado protetor por seu povo e na redenção, no cuidado e na disciplina na vida dos cristãos. Deus tem qualidade ou atributos distintos. Cinco desses atributos assumem como Deus é: justiça, amor, sabedoria, poder e presença. A justiça de Deus se expressa de muitas maneiras. Ele é o padrão supremo do certo e errado. Ele é fiel, constante, imutável em seu caráter. Ele trabalha pela justiça buscando espalhá-la pelo mundo. Ele defende os indefesos, desamparados, feridos e oprimidos. Ele se opõe ao mal que se expressa na ira, na cólera, no juízo, na punição e na inveja. Ele julga os que fazem o mal. O amor de Deus se expressa de muitas maneiras. Seu amor está em perfeita harmonia com a sua justiça. O amor de Deus é sempre justo e sua justiça é sempre marcada pelo amor. Seu amor é a motivação principal de seu ser revelado em suas ações. O amor de Deus é expresso em sua misericórdia quando perdoa os pecadores e em sua salvação ou bênção sobre os que não merecem sua atenção. Seu amor é expresso na graça, no amor e no poder que alcança os que não merecem sua bênção. A graça de Deus é demonstrada no perdão, na convenção, na bênção, no suprimento e na disciplina a indivíduos. Sua graça gera uma resposta de amor, fé e obediência no coração das pessoas que ele está tentando alcançar. Sua graça também trabalha em seus servos e por meio deles para lhe dar orientação
e poder enquanto buscam cumprir a sua vontade. A sabedoria de Deus é sua percepção perfeita do que está acontecendo em toda a criação e em qualquer momento. Ela é também seu conhecimento do destino final da criação e de como ele trabalha do princípio ao fim da história. Às vezes isso é chamado de onisciência. O poder de Deus é visto como sua habilidade de realizar seus propósitos e realizar sua vontade no mundo. Ele pode fazer o que precisa ser feito em qualquer circunstância. Essa característica é também chamada de onipotência. A presença de Deus no mundo é tal que ele não está separado de nenhuma parte de sua criação. Como espírito, ele tem capacidade perfeita de estar presente em toda parte ao mesmo tempo. Por esta razão, Jesus pode prometer aos discípulos que estaria com eles no cumprimento da grande comissão, lá em Mateus 28, do 18 ao 20. A presença de Deus no mundo é por vezes chamada de sua onipresença. A capacidade de Deus de suprir as necessidades do seu povo e de realizar sua vontade é o pensamento base dos atributos da sabedoria, do poder e da presença. Deus não tem limite externo, ou seja, ele não possui limite, exceto o que ele mesmo estabeleceu. Age no mundo. Primeiramente, como Criador, Deus trouxe o mundo e todas as coisas à existência. Essa é uma expressão de sua soberania, de sua sabedoria e seu poder. Ela nos deixa admirados diante da ação poderosa do Senhor na criação. Em segundo lugar, como Redentor, ele torna a salvação possível. Ele é um Deus de amor, um Deus que salva. Ele enviou seu Filho na encarnação para completar seu plano de redenção. A obra divina na redenção está muito intimamente relacionada à sua obra na criação. A salvação completa a criação, ao cumprir os propósitos de Deus e também nos deixa admirados. Uma terceira obra de Deus em seu mundo é seu envolvimento contínuo no desenrolar da história humana. Esta é uma expressão da soberania de Deus, do seu senhoria sobre o mundo, às vezes chamado de providência. Deus não predestinou todos os eventos da história. Ele atua nela de uma maneira que não necessariamente enxergamos ou compreendemos, a fim de realizar seus propósitos. Ao fazer isso, ele respeita plenamente o livre-arbítrio das pessoas, atraindo-as em vez de forçá-las a fazer sua vontade. A consumação ou complementação de todas as coisas na história humana e na vontade de Deus é a quarta expressão da sua obra. Deus um dia cumprirá seus propósitos, encerrando a história e apresentando a eternidade, porque é um Senhor soberano e absoluto. Deus realizará sua vontade em seu mundo. Aqui termina o resumo da doutrina de Deus. De uma forma assim que, se você não entende, escute esse áudio várias e várias vezes, para você aí estar copiando algumas coisas interessantes do resumo da doutrina de Deus. Amém? Que você possa ficar aí com essa palavra, que Deus te abençoe e te ilumine.